Vamos lá, pessoal, respondendo aqui a pergunta, eu vou falar agora da produção de alguns hormônios. Quais hormônios? Os androgênios. Os androgênios que são precisamente os hormônios sexuais masculinos, tudo bem? Então vamos lá. Além de falar dessa produção, eu vou falar como ocorre a regulação dessa produção. E agora a gente vai ter que vir para aquela ideia do bom e velho eixo. Bom e velho eixo hipotálamo, hipófise. Como aqui a gente está falando das gônadas masculinas, testículos. Certo? Então vamos lá. O que acontece, pessoal? Para que haja a produção de testosterona, isso falando o quê? Falando ali mais na fase quando a gente saiu da vida fetal, enfim, depois eu vou explicar isso, sim, mais pra frente, não se preocupem. Mas quando a gente fala ali sem considerar a vida fetal, aquela vida neonatal, o que acontece? Para haver a produção de testosterona, a gente precisa que o hipotálamo esteja secretando um hormônio. E esse hormônio secretado pelo hipotálamo é precisamente o GnRH, que também pode ser chamado de LHRH. O GnRH, pessoal, a sigla significa o quê? Significa gonadotropin releasing hormone. E quando que o hipotálamo vai começar a produzir o GnRH, Pedro? Quando que começa esse start, esse peteleco, esse empurrão, esse vai hipotálamo começa? A gente sabe, pessoal, começa ali mais ou menos na fase da puberdade, por volta dos 13 anos. Mas não há muita clareza na literatura só um instante. Puberdade. Mas não há clareza na literatura do que especificamente acontece. Mas a gente sabe que ocorre ali por volta da puberdade, tudo bem? E quando se der esse start do hipotálamo produzir o GnRH, então vamos lá, gonadotropin releasing hormone, então o hormônio liberador de gonadotrofinas, né, no caso, quem libera a gonadotrofina é a hipófise. Então a gente já espera que esse hormônio haja na hipófise. Em qual porção da hipófise, Pedro? Mais precisamente na adenohipófise. Para que a hipófise produza as gonadotrofinas, produza e libere. Por isso que é hormônio liberador da gonadotrofina, tá bom? E as gonadotrofinas, por sua vez, é precisamente o FSH e o LH. Vamos entender que é muito importante a gente fazer a diferenciação de qual age em cada célula ali quando a gente está falando do testículo. Então vamos só relembrar, já comentei mais atrás, mas no testículo a gente encontra dois tipos celulares. As células de Leydig, que estão localizadas aonde, Pedro? Ali justamente na vizinhança, no arredor, na região circunjacente, né? Ali da onde? Precisamente dos tubos seminíferos. E as células de Leydig também podem ser chamadas, como elas estão ali no interstício do testículo, que é aquele tecido que circunda o tubo seminífero, podem ser chamadas também de intersticiais. Vou colocar aqui do lado. A outro tipo celular é aquele tipo celular que a gente encontra nos túbulos seminíferos, mais precisamente dentro dos túbulos seminíferos, que é as células de Sertoli, que são precisamente, pessoal, aquelas células de sustentação. Vou colocar aqui, sustentação. Tudo bem? Abreviado. Vamos entender que o LH age nas células de Leydig. O LH, por sua vez, pessoal, eu gosto sempre de, para ajudar a lembrar, que fica a dica, né? LH começa com L e Leydig com L. Então, LH age sobre a célula de Leydig, tudo bem? E o FSH, por sua vez, age sobre as células de Sertoli, tudo bem? Vamos entender o que cada um faz. O LH age sobre as células de Leydig, estimulando as células de Leydig a produzir a testosterona. Já o FSH, por sua vez, o FSH age sobre as células de Sertoli, estimulando as células de Sertoli a participarem da espermatogênese. Tudo bem?
Então, as células de Sertoli são essenciais para que ocorra a espermatogênese. E para que as células de Sertoli hajam, né, exerçam a sua função, elas precisam desse estímulo do FSH. Mas só para ficar aqui uma coisa muito clara, pessoal, para não haver confusão. O FSH estimula as células de Sertoli e essa, por sua vez, vai participar de maneira imprescindível, essencial, indispensável da espermatogênese. Mas também é necessário o LH para que haja espermatogênese. Porém, o LH de maneira indireta. Como assim de maneira indireta, Pedro? O LH, ele não age nas células de Leydig, estimulando elas a produzir a testosterona. Por sua vez, a testosterona tem que estar presente aqui na região dos túbulos seminíferos para que haja espermatogênese. Então também tem que haver testosterona. Não basta o FSH estimulando as células de Sertoli para haver a espermatogênese. Além disso, alguns autores trazem que também para haver a espermatogênese, o FSH age aqui sobre as células de Sertoli e as células de Sertoli fazem o quê? Elas pegam testosterona e transformam também em estrogênio. Então alguns autores citam aqui, vou colocar um asterisco, né? Para que haja essa espermatogênese, também a produção, mesmo que não tão grande, mas presente de estrogênio. Por quem? Pela célula de Sertoli após o estímulo pelo FSH e usando como substrato para a fabricação desse estrogênio a testosterona. Testosterona proveniente das células de Leydig. Tudo bem? Então, só para tentar amarrar tudo com vocês. Por fim, alguns também trazem a necessidade do hormônio GH para que a espermatogênese ocorra. Então, só citar isso aqui com vocês também, tá bom? Alguns citam esses dois hormônios para que a espermatogênese ocorra. Mas entender que o básico, o basicão, é que o FSH esteja estimulando a célula de Sertoli, beleza? Então, isso aqui, de maneira geral, é a ideia que eu queria passar. E entender que as células de Leydig produzem a testosterona, mas vale ressaltar que elas também produzem outros androgênios. A própria androstenediona, a desidroepiandrosterona, o DEA, né? Então aqui também há essa produção aqui pelas próprias células de Leydig, tá bom? E entender que a testosterona é justamente um produto da conversão da androstenediona, por uma enzima que é a 17-beta-hidroxilase, alguma coisa assim. Não vou lembrar o nome exato da enzima, mas tem uma enzima muito importante que é imprescindível, é essencial para que haja a formação de testosterona na célula de Leydig, sendo a testosterona o principal produto, o principal andrógeno, melhor dizendo, que é formado, o principal androgênio que é formado pela célula de Leydig. E vamos entender o seguinte, quando esses androgênios aqui, de maneira geral, começam a aumentar os seus níveis, ou seja, a célula de Leydig está liberando ali, digamos que muito, a gente pode ter o bom e velho feedback. Feedback aqui no caso, como é um feedback? Nós estamos buscando a volta da homeostase, tudo bem? A gente está falando de um feedback negativo. Então aqui estaria ocorrendo por quê? Porque o androgênio está muito alto. Então esse androgênio vai atuar na adenipófise e no hipotálamo com feedback negativo, estimulando que o hipotálamo, melhor dizendo, que a adenipófise, começando aqui por ela, que a adenipófise reduza a sua liberação de gonadotrofinas, isso principalmente, e em menor grau também há um feedback para que o hipotálamo reduza a sua secreção de GnRH, ou se vocês preferirem chamar, de LHRH. Tudo bem, pessoal? Então esse aqui era o principal que eu queria comentar com vocês. Só lembrar que aquela boa e velha história, de que eu gosto sempre de falar, né? Que trofina vem do grego, que é aquela trofina de alimento, tudo bem? Então, gonadotrofinas, alimentos da gônada. No caso do homem, as gônadas masculinas são os testículos. Então, trofinas, tudo bem? E aqui alimento, pessoal, naquele sentido figurado, tudo bem? Porque sentido figurado metafórico, alimento no sentido de dar esse estímulo para que o testículo, esse start, né, esse peteleco, digamos assim, esse empurrão para o testículo fazer o quê? Produzir a testosterona, no caso do LH, e que faça a espermatogênese, no caso do FSH. Porque quem seria o alimento de fato, digamos assim, a matéria-prima das células de Leydig para que estas produzam os androgênios, seria a matéria-prima, o colesterol, porque os androgênios são hormônios esteroides. E os hormônios esteroides, basicamente, se não me engano, todos mesmo, são formados de um precursor que é o colesterol. São formados a partir da matéria-prima, que é o colesterol. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui eu queria conversar principalmente sobre a produção e a regulação dos androgênios, certo? Ver se falta aqui mais alguma ideia. Era principalmente isso.